Não, não pode sentir inveja é feio. Mas é claro que isso não serve para nada, né? A mente humana precisa de estratégias um pouco mais eficientes para lidar com a inveja. Bem, hoje nós vamos falar sobre a inveja como obstáculo. Eu, quando preparava esse conteúdo, eu lembrava de um filme de 1984 chamado Mozart. E esse filme representa uma história que é, na verdade, uma história lendária, mas que é icônica, que é um belo exemplo dessa situação da inveja, que é mostrar a relação entre o compositor italiano Salieri e Mozart. Salieri era um compositor italiano de muito prestígio, que foi professor nada mais nada menos do que de Beethoven, por exemplo, além de Schubert. Mas ele teve, como o filme mostra e de certa forma como se pode imaginar na realidade, ele teve a desvantagem de ser contemporâneo de Mozart. E todo o prestígio, toda a atenção foi dirigida, então, para o compositor austríaco e não tanto para o italiano. E esse filme, então, que é um filme maravilhoso, um filme ganhador de muitos Oscars, mostra como Salieri invejava Mozart. E, não à toa, ficou para a lenda, ficou para a história, e o filme representa isso, e também há uma peça de teatro escrita que representa a mesma coisa. A lenda diz que Salieri envenenou Mozart, e foi assim que Mozart morreu. Pesquisas históricas mostraram que não tinha nada a ver isso, que isso é incorreto. Mas a representação é interessante. Então havia dois músicos talentosos, um de sucesso, outro de menos sucesso, na verdade um genial, outro não tão genial, mas um excelente compositor também, e ele se corrói, ele se incomoda com o sucesso de Mozart. E ele, naquela representação no filme, procura maneiras de atingir Mozart e de desprestigiar Mozart, e até de levar o próprio Mozart à morte, ainda que ele mesmo fosse fascinado pela obra de Mozart. Então, essa representação, esse é um filme, né, uma representação que de fato mostra inveja. Salieri fica na história, e esse filme reforça isso como sendo um personagem invejoso. E a figura é essa, de alguém que admira um outro e que, por isso, quer a destruição do outro. Então, essa seria uma representação, como eu disse, icônica da inveja. Então, quando alguém quer algo de outro, ou quer algo como o outro, quer gozar do mesmo sucesso do outro, quer ter o mesmo carro que o outro, isso não é propriamente inveja, simplesmente. É como se houvesse abundância de recursos e qualquer um pudesse querer ter algo que um outro apresenta para ele. Então, eu não conheço um tal par de botas, eu vejo com um amigo um par de botas, acho legal e quero ter também. Até aí não é nenhum problema. Mas a expressão da inveja ela é mais específica e às vezes ela é muito sutil, inclusive. E essa sutileza da inveja é algo interessante para a gente conversar hoje, para a gente abordar hoje. Eu quero justamente mostrar isso. Então a gente pode imaginar uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de receber coisas boas na vida dela, tem dificuldade de fruir do que é bom na vida dela, tem dificuldade de receber o amor do outro, tem dificuldade de dar para si coisas que são boas. Isso, eu vou explicar mais à frente, isso é algo que sugere a existência de inveja. Insisto, isso vai ficar mais claro mais lá na frente, mas já é um sinal disso. Né? Então, a pessoa que tem dificuldade de fruir das coisas boas, dificuldade de se entregar à fruição do que é bom. Ou seja, uma pessoa que se nega à fruição, que se nega ao gozo das coisas, se nega a curtir coisas na vida. Isso é um sinal. Uma pessoa que tem dificuldade de ser produtiva,
Ela tem dificuldade de imaginar projetos, de assumir esses projetos, de realizar esses projetos. Isso também pode ser um sinal de uma base de inveja que há na constituição psicológica dessa pessoa, né? Na mente, na forma como ela sente, na forma como ela vê a si mesma, ela vê a vida. E, sem dúvida alguma, a inveja se mostra mais claramente quando uma pessoa deseja o mal, deseja, como o caso de Salieri, deseja o mal, deseja que alguma coisa não vá bem para uma pessoa que tem algo que ela admira. Então, Salieri olhava para o Mozart com todo o sucesso, Mozart com todo o seu sucesso como compositor, Salieri queria, sabendo ele que era um bom compositor também, queria ter sucesso como Mozart, e por isso deseja que Mozart seja mal sucedido, que perca o prestígio da corte, por exemplo, e finalmente espera que Mozart morra. Então, um traço importante para a inveja, um traço que vai já distinguir um sentimento como inveja, vai definir um sentimento como inveja, é uma espécie de desejo de destrutividade, o desejo de destruir, desejo de acabar com alguma coisa, o desejo de solapar com algo, que eu quero chamar só do desejo de destruir algo, né? E, para ser mais claro, o desejo de destruir algo bom. Então, a inveja está associada a isso, o desejo de destruir algo bom. Então, quando se pensa em se ter inveja do poder que um outro tem, da riqueza que o outro tem inveja do sucesso que um outro tem inveja do talento que um outro tem, tudo isso, e aí a gente já vai aprofundando um pouco essa compreensão de inveja, todos esses tipos de inveja, todos esses diferentes tipos de objetos da inveja, poder, riqueza, talentos, por exemplo, todos eles têm como denominador comum a capacidade de criar, a capacidade de gerar algo. Então, o poder me dá a possibilidade de gerar alguma coisa. A autoridade e o poder me dão essa possibilidade. O dinheiro também me dá a possibilidade de gerar alguma coisa. O meu talento também me dá a possibilidade de gerar alguma coisa. Com o poder, eu tomo decisões e faço com que pessoas ajam e trabalhem para realizar um determinado empreendimento. Com o dinheiro, eu compro materiais e posso erigir coisas, né, para além de comprar e possuir, mas eu posso erigir coisas com o dinheiro. E com o meu talento eu também posso realizar grandes feitos, né? Eu falo isso e penso em atletas, eu penso isso em artistas, eu penso em músicos, escritores, intelectuais, todas as pessoas que pelo talento delas podem criar alguma coisa. Então, um fundamento importante e essencial para a inveja é querer destruir a criatividade, querer destruir a fecundidade, querer destruir a vitalidade. Essa que é a característica mais elementar da inveja. E hoje eu quero conversar contigo sobre o que isso obstrui. Quando a inveja pretende destruir a criatividade, a fecundidade, a vitalidade, o que ela obstrui? Ou por que ela é um obstáculo suficiente para obstruir um processo que levaria, por exemplo, a um estado de generosidade? Eu estou aqui lembrando, né, da famosa, talvez seja a história sobre inveja mais clássica que a gente pode pensar, que é a relação entre Caim e Abel. E na história, Abel leva as primícias, né, da colheita para oferecer para Deus, né, justamente simbolizando essa fertilidade. Então, ele apresenta a colheita, apresenta aquilo que foi plantado, que foi colhido, né, que foi, vamos dizer assim, de certa forma, como que gerado, né, gerado pela terra. Ele trabalhou e fez com que aquilo fosse gerado pela terra. E é isso que Caim inveja. Né? Ele inveja não somente o fato de Abel ter sido reconhecido por Deus, né? Mas porque Abel foi capaz de expressar vitalidade.
Então, de novo, esse é o fundamento da inveja, é isso que está no substrato do sentimento de inveja. E a inveja, aquele que tem inveja, ele procura disfarçar esse sentimento, ele procura lidar com esse sentimento de maneiras não muito diretas, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o que é uma maneira direta de lidar com a inveja? É colocar um interdito moral, dizer apenas, não pode sentir inveja é feio. Mas é claro que isso não serve para nada. Né? A mente humana precisa de estratégias um pouco mais eficientes para lidar com a inveja. E é interessante conhecer também essas estratégias. Né? E a gente sabe disso, né? Quando alguém, por exemplo, passa a desvalorizar algo que é muito, muito bom, muito legal, muito valioso, que geralmente as pessoas reconhecem como sendo algo valioso, ou, mais importante, quando ela reconhece que aquilo é valioso, quando ela até desejaria ter aquilo, e ela passa então a desvalorizar aquela coisa, porque é uma maneira de ela resolver a inveja dela. Então, se ela desvaloriza aquilo que ela, na verdade, admira, ela pode, daí para frente, desprezar. Ela pode até atacar essa coisa. Né? Então, vamos imaginar que Salieri assumisse essa via, né, de passar a desprezar o talento de Mozart, começar a dizer que Mozart não é um grande compositor, encontrar falhas nas composições de Mozart, ainda que admirando. Então, uma forma de ele se defender desse próprio sentimento da inveja seria ele assumir um discurso e repetir um discurso de que aquilo, na verdade, não tem grande valor. Né? Então, essa é a defesa pela desvalorização. Eu invejo, eu admiro, mas agora eu vou desvalorizar para eu tentar enganar a mim mesmo. Seria uma forma de eu me defender do sentimento de inveja. E uma outra forma de eu me defender do sentimento de inveja é eu superidealizar alguém que eu invejo ou alguma coisa que eu invejo. Então, eu digo que aquela pessoa, que na verdade eu invejo e gostaria de destruí-la, gostaria de ver fora do meu caminho, longe das minhas vistas, eu digo que ela é a pessoa mais magnífica e mais excelente que eu conheço. Então, eu exagero nisso, que é como se fosse uma estratégia de convencimento. Eu quero me convencer de que eu só vejo virtude, de que eu só vejo algo positivo nessa pessoa, para que eu consiga não odiá-la, para que eu consiga não desejar destruí-la. Então eu exagero nessa idealização. Então, num primeiro caso, eu tento me enganar, desvalorizando, tentando dizer para mim que aquilo que eu admiro, na verdade, não tem valor. No outro caso, eu tento me convencer de que aquela pessoa que eu gostaria de eliminar, ela é uma pessoa excelente, de que eu não tenho nenhum sentimento também negativo por ela. Então, são as estratégias de defesa que se usa para lidar com a inveja. Mas, como eu estava dizendo, esse sentimento de inveja é algo muito sutil. E ele é sutil porque ele é muito antigo. Né? A nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de sentir inveja é uma coisa muito antiga. E, certamente, muitos de nós vivenciaram esse sentimento de inveja porque ele é uma coisa muito primitiva. Há uma psicanalista austríaca que depois fez a sua carreira, o seu renome na Inglaterra. Ela nasceu em 1882, morreu em 1960, chamada Melanie Klein. É uma figura muito interessante. Uma outra psicanalista francesa, Julia Kristeva, escreveu uma obra chamada O Gênio Feminino, onde ela fala da escritora Colette, uma dramaturga francesa, fala de Hannah Arendt, a filósofa, e fala também de Melanie Klein, a psicanalista. Então, Melanie Klein é talvez a primeira, se não a única psicanalista a ser colocada, né, no patamar dos grandes gênios da psicanálise, né? Somente abaixo de Freud e ombro a ombro com Lacan. E Melanie Klein, em 1950, escreveu uma obra muito interessante chamada Inveja e Gratidão.
porque ela queria justamente entender de onde vem o sentimento de inveja. E esse é o ponto interessante, né? Então, eu procurei aqui definir inveja como sendo um desejo de destrutividade ou um impulso de ataque à vitalidade, à fecundidade, à criatividade. Então, é um desejo de destruir essas qualidades humanas. E Melanie Klein, então, vai, na sua competência de psicanalista, vai, depois de anos de observação, cerca de 11 anos de observação, ela vai, então, propor uma explicação da inveja e vai identificar a emergência da inveja já nos primeiros meses de vida de uma criança, de um bebê. E, como eu falei, é interessante conhecer essa lógica, saber como é isso. E a história começaria assim. Vamos pensar numa criança dentro da barriga da mãe, né, naquele estágio pré-natal, numa unidade com a mãe, com o corpo da mãe. Vamos dizer assim, num mundo praticamente perfeito, numa realidade praticamente perfeita, onde ali tudo é aconchegante, onde há proteção e onde há suprimento, ela está suprida ali, está satisfeita. Mas num determinado momento essa criança nasce. E aí ela nasce, ela vem ao mundo, vem à luz e ela está exposta. Em primeiro lugar, ela está exposta. Em segundo lugar, ela está separada da mãe. Então, Melanie Klein vai indicando, né? Como que a criança aí começa a viver sensações que ela nunca viveu. Uma delas é dessa espécie de desamparo. Não é um desamparo absoluto, no sentido de que a criança, vamos pensar numa situação, né, normal ou típica, a criança está sendo cuidada, mas eis o ponto, ela não está sendo cuidada absolutamente, ou ela não está sendo cuidada permanentemente, há intervalos no cuidado. E nesses intervalos do cuidado, a criança sente o desamparo, ela pode sentir o desamparo. Então, essa já é uma experiência nova para ela, né? Então, ela sai daquele mundo perfeito e vem para um mundo, nesse sentido, imperfeito. Depois, ela é suprida pela amamentação. E a amamentação também é intermitente, né? A hora de mamar, a hora de não mamar. E quando se mama, essa amamentação é interrompida também. Então, tem duas coisas que surgem aí, uma do lado da outra, né? Que é o desejo, né, de ser saciado e a interrupção, né? Então, a Melanie Klein fala da insaciabilidade, né? Ou seja, uma criança que não pode ser saciada todo o tempo, né? Porque é interrompido, porventura ela sente assim, sente como menos, né? E fala da impermanência, que é o fato de que o peito, o seio, às vezes desaparece, né? Vale a pena dizer que Melanie Klein, uma das razões de ela se tornar um grande nome na psicanálise é o fato de que é ela que traz para o centro da análise do desenvolvimento do ser humano, ela traz para o centro dessa análise, dessa observação, para o centro do desenvolvimento do ser humano a partir dos primeiros anos, ela que traz para essa observação a mãe e o seio. Né? Freud não trata da figura da mãe dessa maneira, não é a figura central, né? O seio não é a figura central. Num certo momento, Freud vai até falar da inveja do pênis. E Melanie Klein, então, que traz o seio para o centro, ela vai falar da inveja do seio, né? Como sendo as duas coisas inaugurais, né? É inaugural a relação com a mãe e é inaugural a relação com o seio, consequentemente, né? Então, eu dizia isso, a criança deixa a barriga, vem para o mundo e no mundo ela passa a viver essas inconsistências, né? E, numa palavra, ela conhece a frustração. Ela conhece a frustração de não ser amamentada tanto quanto ela queria, pelo tempo que ela queria. E ela também sofre a frustração, ela vivencia a frustração por também não estar em contato com a mãe todo o tempo. A mãe se ausenta também, né? E aí entra em cena justamente duas coisas importantes, né? A partir dessa frustração. Primeiro, o ódio.
Melanie Klein também é conhecida por apontar já na criancinha emoções muito intensas, emoções muito fortes, emoções muito complicadas também, que o organismo, que o psiquismo infantil não está de todo preparado para suportar a intensidade dessas emoções. Mas ela, Melanie Klein, na sua observação, ela identifica essas emoções. E então surge o ódio em relação a esse seio que não dá tudo o que eu quero e não está todo o tempo ali. Então, esse é o primeiro sentimento que deriva dessa frustração. E o segundo sentimento é justamente a inveja. E por que inveja? A inveja surge justamente pelo fato de que a criança depende da mãe, ou seja, a criança não tem aquilo que a mãe tem. A criança não tem o peito, não tem o leite. E por isso ela é totalmente dependente da mãe. E essa experiência de dependência ela também é incômoda. Ódio também surge por causa desse sentimento de dependência. Né? E aí é interessante, de novo, associar a inveja nesses primeiros meses do desenvolvimento infantil com o adulto também. Né? Nós adultos, eventualmente, sentimos também esse ódio por depender de alguém. Né? Poxa, eu queria resolver por mim mesmo e não posso. Eu tenho que esperar fulano me dizer, eu tenho que esperar fulano fazer tal coisa. Isso também gera ódio no adulto. Né? Então, assim como nós adultos sentimos às vezes ódio, sentimos raiva de ter de depender, de não sermos autossuficientes, e a busca de autossuficiência também é um sinal no adulto, pode ser um sinal no adulto, né, do sentimento de inveja. Então, assim como isso ocorre no adulto, isso também ocorre lá na criança no início. Né? A criança também não quer depender. Então, o fato de ela depender faz com que ela tenha ódio e faz com que ela tenha inveja, porque ela não tem aquilo que a mãe tem e que ela queria ter. Ela queria ter a fonte de vitalidade, que é o peito. Né? Ela queria poder controlar esse suprimento dela, tendo o peito. Então, eis a inveja. E esse quadro que origina a inveja se completa por uma postura muito particular que a criança desenvolve ou assume, né? Que é o fato de ela lidar com esse peito como se fosse um peito, um seio mau. Vou falar seio porque a Melanie Klein, os tradutores traduziram como seio, né? Como sendo um seio mau. Então, olha só que interessante, né? Isso se chama, então, de uma relação parcial. Porque tem hora que o seio dá leite, mas a frustração e o ódio e a inveja fazem com que a criança tenha a experiência do seio que é mau, do seio que a priva do leite, do seio que tira o leite dela, que deixa ela desejando e não sendo suprida, não sendo atendida. Então, essa é uma relação parcial com o seio. Ela se relaciona com o seio mau. Ela não considera o seio bom. Eu logo adianto, digo para você que isso vai mudar mais à frente. O seio bom vai também ser importante para a criança, mas nesse início do desenvolvimento dela, até mais ou menos até 6 meses, é mais ou menos assim que a coisa acontece, assim que é isso que predomina, né? Essa relação parcial com o seio. E por que essa relação é parcial com o seio? Porque ela se concentra, né, no aspecto negativo do seio, o seio mau, né? Por isso ela odeia o seio, ela tem vontade de atacar o seio. Então surgem vários desejos diferentes a partir dessa inveja. Ela quer controlar o seio, ela quer atacar o seio, porque ela tem raiva do seio, ela tem o ódio do seio. Né? Então esses sentimentos surgem. E aí nós chegamos ao principal interesse, né, da minha comunicação. Aí começa a se desenvolver uma espécie de relação, né, com a mãe, que por ser uma relação com o outro, a gente precisa já de considerar que se trata de uma relação que implica uma moralidade.
é aí que a Melanie Klein chega, né? E por isso também, né, interessa a nós tratar disso. Isso traz uma espécie de moralidade, que é justamente identificada como sendo uma moralidade primitiva. Nessa moralidade primitiva, o outro, ele não é, no caso a mãe, ele não é visto como sendo um outro dotado de direitos. Ele, na verdade, existe para ser instrumentalizado ou para ser manipulado pelo bebê, pela criancinha, né? Porque ela quer justamente superar essa dependência, ela quer dominar esse seio, e quando ela não consegue, ela quer atacar esse seio, né? E isso, em termos de moralidade, é como se fosse, como se estivesse sendo ali formado uma moralidade que se fixa na regra. Na regra, no seguinte sentido, é como se houvesse ali uma concepção de justiça, né? Ela deve me dar o leite, esse seio tem que me dar o leite, e por que não dar o leite, ele tem que ser punido. E isso é uma espécie de uma matriz. É gerada aí uma espécie de um padrão, que quando a pessoa não desenvolve, ela não vai além, né, dessa moralidade, ela cresce se inclinando para esse tipo de ética, que é chamada assim na literatura, né? Isso é chamado de uma ética de obediência. Então, porque o seio é mau, ele tem que ser punido. Esse é um modelo de uma ética ou de uma moralidade que diz que a lei tem que ser obedecida. A lei, ou aquilo que se diz que é certo, tem que ser obedecido. E quando não é obedecido, quando há uma infração, tem que haver uma punição. Então é uma lógica simples, é um mecanismo simples de justiça, é uma justiça punitiva, que atenta apenas para a penalidade, né? Fez errado, é punido. Não se trata de compreender, não se trata de saber as razões, não se trata de sopesar, né? de tentar equilibrar o ato, a infração com outras coisas positivas que foram feitas, né? O que interessa é o erro, o que interessa é a falha, o que interessa é a punição. Essa é chamada de uma ética de obediência, né? Calcada nessa experiência com o seio mau, e, portanto, é uma regra mais severa. E o que está predominando aí é esse sentimento de inveja, porque o seio é mau, eu vou então puni-lo. E esse seio que poderia me dar o leite, eu invejo. Esse seio do qual eu dependo, eu invejo, porque ele me nega aquilo que é bom, né? Ele me faz passar pela frustração. Então, daí surge a inveja e daí surge essa moralidade baseada apenas na regra, numa espécie de impessoalidade, que não é a impessoalidade que a gente deseja vivenciar, por exemplo, na ordem social, que é o fato de que todos devem seguir a lei. Não é esse tipo de impessoalidade. A impessoalidade guiada pela inveja é a impessoalidade que não quer considerar a pessoa. Ela quer fazer vigir a lei independente de qualquer coisa, sem nenhuma ponderação, sem nenhuma relativização. Então, quando se fala da inveja como um obstáculo, é o fato de que a inveja justamente impede esse olhar para o outro como outro. Essa inveja impede que se olhe o outro como uma pessoa, inclusive uma pessoa que tem falhas, mas que também tem qualidades, né? É isso que a inveja impede. A inveja me faz olhar para alguém apenas como sendo meu concorrente, apenas como sendo o mal intencionado, apenas como sendo a pessoa que age por má fé, apenas a pessoa interesseira, apenas a pessoa má. Então a inveja reduz tudo, que é o aspecto da parcialidade, o seio mal, reduz tudo ao aspecto negativo. E tudo que é negativo só merece ser punido, só merece ser destruído, né? Então é dessa forma que a inveja é um obstáculo. Ela é um obstáculo para uma visão mais ampla, ela é um obstáculo para uma visão mais generosa,
ela é obstáculo para uma moralidade mais expandida, uma moralidade mais evoluída. E ela, então, também é obstáculo para o próprio desenvolvimento, para que a criança possa fruir do seio, possa aproveitar do que o seio tem de bom, e depois essa criança cresça aproveitando as coisas que a vida oferece de bom. Ela também cresce se privando, não somente se privando das coisas boas da vida, mas ela se priva também de ela mesma produzir coisas boas para a vida, de dar coisas boas para a vida, de dar coisas boas para os outros. Né? Então, essa é a lógica da inveja como obstáculo. Então, vale a pena cada um de nós olhar para si e tentar perceber as sutilezas da inveja. Né? No momento que a gente desvaloriza alguma coisa que é boa, que a gente deseja, por que a gente está desvalorizando? Ou, no momento que a gente desvaloriza algo, por que a gente está desvalorizando algo? No momento que a gente idealiza muito alguma coisa, por que a gente está idealizando muito alguma coisa? Né? Então, esses podem ser mecanismos animados por uma inveja muito escondida, uma inveja muito antiga, muito primitiva, que obstrui essa possibilidade de a gente ser generoso, essa possibilidade de a gente olhar para a pessoa. Né? Eu falo isso, até lembro que eu acho que hoje foi a primeira vez que eu não cumprimentei vocês como querida pessoa, né? Então é isso. A inveja impede que a gente olhe para as pessoas como tendo uma capacidade de serem queridas, de serem tomadas por queridas, né? Nem que seja, como diz Hannah Arendt, sem intimidade alguma, ou seja, o respeito. Né? Então, a inveja obstrui também isso, que a gente respeite as pessoas, porque o respeito também é dar alguma coisa para as pessoas. Né? Então, a inveja obstrui esse desenvolvimento que é realizado, esse desenvolvimento acontece quando um outro sentimento pode ser vivenciado pela criança, geralmente e aí o que entra em questão é a força desses dois sentimentos, ou seja, é o conflito entre inveja e gratidão, né? Mas o desenvolvimento, o processo que leva para a gratidão vai ser assunto para outro encontro nosso, certamente, se tudo der certo, para a live da semana que vem. Eu vou falar para vocês sobre como que é possível ir além da inveja, como que é possível estender esse processo que leva para uma moralidade mais elevada. O que acontece na vida infantil que leva para isso? Mas, como eu dizia, hoje é dia de a gente pensar qual é a dinâmica da inveja dentro de mim. Se provavelmente eu passei por isso na minha tenra infância, como restou, que resquício há disso dentro de mim, né? Se há algum que resquício há disso dentro de mim ainda, né? Que atrapalha, que pode ser um obstáculo para eu expandir a minha generosidade, expandir a minha capacidade de olhar para o outro com o outro e até ter compaixão pelos erros, pelas falhas do outro. Tá bem? Então eu paro por aqui, dando a chance de você me dizer alguma coisa, de colocar alguma questão, de compartilhar alguma impressão comigo. Eu vou dando alguns instantes para isso, aproveitando, né, para fazer alguns comentários, né? Por exemplo, eu estou dando chance para você falar comigo, na verdade, né? Mas eu vou estender falando sobre o fato de que, às vezes, uma severidade que a gente tem, né? Severidade com regras, de exigir de nós muitas regras, de exigir do outro muitas regras, isso também é menos generosidade. Isso também pode ter inveja como sendo um fundamento. Então eu acho muito legal a gente poder fazer essa abordagem não moralista da inveja, né? Pensar a inveja de uma maneira, de um ponto de vista psicológico, no caso psicanalítico, mais propriamente, porque isso talvez nos deixe mais livres, né? Para a gente olhar a inveja dentro de nós mesmos, né? E não tanto nos preocuparmos com a inveja do outro e ficarmos atentos
para a inveja dentro de nós mesmos, né? Ou seja, é assim mesmo, a inveja é uma experiência humana, não só experiência humana no sentido de que as pessoas, porventura, não são tão elevadas moralmente, mas é uma experiência humana porque é do pequeno humano. O pequeno humano ele é passível de vivenciar isso porque ele ainda não é uma criatura capaz de fazer escolhas, né? Ele experimenta sentimentos, ele vivencia pensamentos. Esse pequeno humano, bebezinho, né, nos primeiros meses. E não cabe nenhuma reprovação a ele. Essa é uma experiência. Né? Uma experiência de quem não gostou de depender. Né? Uma experiência de quem não gostou de precisar mais e não ter. Né? Por isso ele invejou não ser dono do seio. E por isso ele quer controlar o seio. E por isso que ele quer, eventualmente, até destruir esse seio que o frustrou. A Roselma escreve: existe uma relação próxima entre inveja e admiração. Só leva pedrada a árvore que dá frutos. É isso mesmo, né? A criancinha, o bebezinho, admira o seio, porque o seio é fonte de vida. O bebezinho admira a mãe que tem o seio, e ele não tem esse seio. Né? E por isso ele inveja, sem dúvida. Onde não há inveja, onde não há admiração, não há inveja. Onde há admiração, cuide para que não haja inveja. Né? E quando houver, olhe para ela e assuma e aceite que não tem aquilo que o outro tem, procure ter, né? Deixe o outro em paz e procure ter, para resolver a inveja. Rony, li de uma psicanalista que a inveja é um aspecto fundamental do processo da modernidade. Você pode falar sobre isso? Então, deixe eu pensar, né? Essa é uma pergunta nova. A inveja é um aspecto fundamental do processo da modernidade. Então, vamos voltar ao fundamento, né? A inveja como sendo um desejo de destruir a criatividade. Então, vamos pensar nisso, né? A inveja como um desejo de destruir a criatividade. E a gente pode pensar, sim, a modernidade como sendo, por diversos aspectos, é possível pensar a modernidade, sim, como uma era de criatividade, vamos chamar assim. Isso a gente pode olhar de uma maneira, primeiramente, técnica. E aí eu não preciso nem falar muito, né? Os avanços técnicos da modernidade. Mas a gente, então, também pode ver isso de outra maneira, como sendo a modernidade uma época onde os indivíduos foram autorizados a se tornar criadores também. Esse é um ponto interessante, eu acho, né? Então, o indivíduo foi colocado no centro posso até falar assim, no centro da moralidade, e ele, não mais Deus era o criador apenas, o homem se torna o criador e todo indivíduo se torna criador também. E aí se soma isso, talvez aí eu chegue nesse ponto da pergunta, se some a essa possibilidade de todo indivíduo ser um criador, se soma a isso a escassez dos meios para que todo indivíduo seja de fato um criador. Aí chegamos num ponto talvez nevrálgico para se falar da inveja como sendo um aspecto fundamental da modernidade. Porque nessa era de individualismo, no melhor sentido da palavra, essa era de individualismo também é a era vamos chamar assim, do capital, né? É a era do dinheiro. E, como eu falei no início, o dinheiro é uma expressão de vitalidade. O dinheiro é uma expressão de criatividade no sentido de que ele viabiliza a criação das coisas, ele viabiliza a realização das coisas. Né? Mas eu estou falando do dinheiro, eu posso falar de outros bens, né? O dinheiro é um bem material, posso falar de bens simbólicos, e o ponto é, ainda que todo indivíduo tenha autorização para criar, nem todo indivíduo tem os meios para criar. Né? E na modernidade nós vemos a profusão de formas de se criar, a profusão das formas de poder gerar alguma coisa. Só que aí não veio com isso uma grande distribuição. Então a gente chega aí num ponto bem duro, né? Que é
a de uma forma extrema, a concentração de renda, ou de uma forma mais diluída, a reprodução social. São aqueles que nascem, né, em condições privilegiadas, que ganham ou que dominam, vamos dizer assim, conforme o tema, são aqueles que têm e dominam o seio, né? São aqueles que têm as fontes de criação, que têm o conhecimento para a criação e têm os recursos para a criação. Então, pode ser que nesse sentido, onde abundam, né, essas formas de criação, mas onde elas estão concentradas nas mãos de alguns, pode ser que por isso, né, a gente possa falar da inveja como sendo um aspecto fundamental do processo da modernidade. Estou aqui improvisando um raciocínio, Roselma. Eu não sei do que essa psicanalista diria, né? A gente poderia talvez ir até uma particularidade dos últimos tempos, né? Que na verdade isso passou a ser observado e passou a ser tratado já desde a década de 60, que é o corpo, né? Como o corpo entra em cena também, para talvez se aproximar mais de uma perspectiva psicanalítica, né? Como o corpo também se torna um objeto de exposição, e todos nós sabemos, né? Todo mundo que tem aquele corpo que é o corpo desejado, e isso também é outra forma de tanto de criação, né? Que é eu trabalhar meu corpo para que ele seja admirado e desejado. E então é uma outra forma de estímulo também da inveja, né? O valor do corpo ele cresceu enormemente, né? O corpo se tornou uma mercadoria, né? Ainda hoje. Aí entra a lógica toda de redes sociais também com exposição da vida. Então não sei se essa psicanalista estava considerando isso, né? Que os meios de gerar inveja, né, também se multiplicaram, quando todo mundo pode exibir de maneira verdadeira ou não coisas que os outros possam admirar e por isso invejar também. Então tá aí, ensaiei uma resposta para essa pergunta, não sei se satisfez, Roselma. E eu dou mais alguma chance, né, de alguém me perguntar algo mais, de fazer alguma colocação a mais. Estimulando você a, se não, né, quem sabe até ler o texto de Melanie Klein, Inveja e Gratidão, que certamente está livre aí na internet, imagino, né, ter essa perspectiva mais secular, não moralista da inveja, para poder lidar com a inveja como obstáculo e poder superá-la como obstáculo, né? Considerando que você pode não se tratar ou não se ver como uma pessoa invejosa, mas o sentimento de inveja pode eventualmente surgir em você, né? E não é o caso de tentar disfarçá-lo de você mesmo. Então tá bom, sem mais contribuições, eu vou ficando por aqui, esperando que tenha sido interessante, esperando que tenha sido útil esse tratamento, onde eu tentei mostrar como que a inveja pode ser um obstáculo para o desenvolvimento moral e nos reter numa espécie de moralidade que não é generosa, que é severa, que é radical também, e é então é importante ter atenção para esse obstáculo para que o nosso desenvolvimento moral possa ir além disso e atingir um nível de moralidade que enxerga o outro, né? Que tem o outro como alguém digno e objeto de respeito também. Então, fico por aqui, agradeço novamente, querida pessoa, e espero que a gente se veja novamente em breve. Tá bem? Tenha um bom resto de dia ainda, um resto de domingo e um bom início de semana. Até a próxima, então.